E aí você falou do câmbio semiautomático. Verdade. Que a gente Eu não terminei. de... E aí ele queria fazer isso. Implementar um dispositivo de acionamento sem alavanca. A princípio com botões. Depois houve uma mudança para os chamadas paddle shifts, né? Que estão nos nossos carros hoje em dia, né? E aí foi uma briga de foice no escuro dentro da Ferrari, porque eles não achavam que aquilo ia dar certo. A Ferrari achando que ia ser humilhada. O pessoal tentando, nas costas dele, desenvolver um carro tampão. No caso de não dar certo. Ele fazendo aqui o carro pra valer. E metade dos engenheiros, sem ele saber, desenvolvendo um outro carro. Porque eles acreditavam que não ia dar certo. Fala, isso aqui não vai dar certo. Porque na realidade o câmbio, ele tem ali uma alavanca de câmbio. Isso. E aí você tem a transmissão ali. Exatamente, tem um mecanismo que vai levar até lá, que vai trocar as engrenagens. Exato. Você comandava hidraulicamente a troca caixa mecânica lá atrás. Então você não precisava de tanto espaço, porque eram cabos que só passavam para frente. Só eletricidade para passar para lá. Comandando hidraulicamente um dispositivo que com força hidráulica, pistões, etc, trocaria as engrenagens como se fosse uma disqueteira, vamos dizer assim, né? Basicamente. E ele falou... Então, a disqueteira é bom explicar, né? A disqueteira. Porque tem gente que não tem nem ideia. Depois você põe na tela aí. Porque, não sei se você sabe, Ram, mas é assim... Nós menos jovens. Teve um ano, assim, um período, né? Que o carro tinha lá o disquete. Então você botava um disquete. Só que a disqueteira... o CD, desculpa. O CD. E aí... então era um saco. Você tinha que tirar um, botar outro, tirar um, botar outro, porque só tinha espaço de um. Aí os caras criaram uma disqueteira, né? Pra botar no porta-mala. O chamado magazine. Né? E aí você botava um monte. Olha lá, essa aí, ó. Aí botava um monte lá atrás... E aí você comandava lá na frente... Uma carteira de CD. Tipo isso. E aí ela ficava armazenada ali e a operação dela era um porta-mala. Mas você até ouvia, você apertava pra trocar de CD, você ouvia lá. Fazia trocando. Ela trocando ali. E aí, obviamente, toda a parafernália tava ali na frente, nas caixas de som. Que era um mecanismo muito parecido, porque dentro da caixa de câmbio são as engrenagens como se fossem esses CDs, né? Então ele troca uma e põe a outra. Ele enfrentou uma super resistência. E aí o carro ia estrear aqui no Brasil. O Grande Prêmio do Brasil de 1989 abria a temporada. E ninguém botava uma fé que ia funcionar. Nem ele. E funcionou. O carro venceu a primeira corrida. Nem o piloto, que na época era o Nigel Mansell, botava uma fé. Ele tinha reservado um voo mais cedo pra voltar pra Inglaterra, achando que o carro ia quebrar em 10 voltas, iria 4h30 da tarde, ia estar no aeroporto e ia vazar. Perdeu o voo, porque teve que ficar, porque ganhou a corrida. Olha as histórias, né? Isso está nos nossos carros. Isso está nos carros. Como tantas coisas, né? Então, assim, como eu falei, o repertório é, assim, extenso. Infinito também de coisas que foram testadas na Fórmula 1 por esses engenheiros malucos aí. Isso. Desde criança, né, tem interesse por contar essas histórias. E você começou com isso daí por quê? Como é que você cai nesse mundo aí que você falou desde criança? Você cai por quê? Acho que eu sou da geração que... Bom, a gente pegou um período muito fértil de automobilismo e Fórmula 1, especificamente no Brasil, dos anos 80, né? Eu sou fruto dessa geração. Então, era programa em casa, todo mundo assistia corrida domingo de manhã, né? Mas você chegou a ver as corridas dos anos 80? Sim, eu sou de 83, né? Você nasceu em 83? Sim, então em 88 eu tinha 5, 6, 7, né? Então eu lembro do Senna em 88, eu lembro do Senna em 89, eu lembro do Senna em 90, batendo com o Prost, em 91 ele ganhando do Mansell, em 92 o Mansell ganhando dele, eu lembro de tudo isso. E eu já interessado demais, assim, tipo de... Eu lembro quando o Senna ganhou o campeonato de 91, a gente assinava Estadão e Folha em casa, os dois. Então, com 8 anos de idade, você tem uma leitura mais lenta, né? Eu passei a segunda e a terça lendo o jornal de segunda, com a notícia do campeonato do Senna no Japão em 91 e não sei o que. Eu lembro dele chegando, escoltado pela Força Aérea, em Guarulhos, tava lá, a Luiz Erundina era prefeita, entregou a chave da cidade. Lembro de tudo isso, assim. E é engraçado porque hoje em dia eu sou amigo de alguns jornalistas que escreveram aqueles textos, sabe? Então, que legal. Isso é muito uma coisa que o canal me proporcionou, chegar tão depois dessa galera neste meio, e hoje ser tratado por eles com o mesmo respeito, como um igual. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.